Olá, talento! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast NaniCast. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que acessem o YouTube, se inscrevam no canal, dê o like aqui e faz comentários também para poder chegar em mais pessoas. E o nosso convidado de hoje é maravilhoso, eu amo, né? E vocês vão amar também. Ator meu exclusivo no NaniCast, em Agente Nani Azevedo, é o Adriano Tunis! Oi, vai pra cá, né? Já chega, gostei da apresentação. Você viu, né? Por isso que eu já fiz assim e você já... Nossa, já me imaginei abrindo a cortina. Você vem pra cá, vai pra lá. Exatamente, porque você é um artista, ele brilha, gente, ele vai contar pra gente tudo que ele já participou. Vou. E antes de tudo, você lembrado falar isso. Antes de tudo, nos conte, como foi a sua trajetória? O que fez você entrar nessa nossa área do audiovisual? Bom, prazer estar aqui com você, minha linda. gente preferida, exclusiva. Nani, em Porto Ferreira, sou de Porto Ferreira, uma cidadezinha do interior de São Paulo. E lá, na verdade, eu sou... É uma confusão, porque eu nasci em Porto Ferreira, me mudei para São Paulo enquanto bebê, fiquei aqui, passei a minha infância aqui em São Paulo, e com 13 anos de idade voltei para Porto Ferreira com a família, né? E quando eu voltei para lá, acho que logo eu me mudei no final do ano, e no ano seguinte já rolou ali uma encenação da Paixão de Cristo, que é meio que tradicional, isso em cidade de interior, né? Eles fazem... pegar aquele monte de gente da cidade para participar e fazer a encenação da Paixão de Cristo. E uma vizinha, a Elaine, ela... É xará, porque eu sou Nani, mas o nome é Elaine. Elaine, olha então, a sua xará, um beijo. A gente fez amizade e tal com a família e ela falou assim, olha, vai ter uma reunião hoje... num espaço que agora não vou me lembrar o nome, que é pra gente fazer a Paixão... Eu não entendi, foi nada quando ela me falou. Você vem aqui e pronto, acabou. A Paixão de Cristo. Eu falei, nossa, você já quer me levar pra igreja. E aí fui, que não, era mesmo o grupo Tepasse, o grupo da igreja. E, enfim, fui pra lá, e aquele monte de gente... E aí o diretor começou a falar, olha, nós vamos fazer esse ano a Paixão de Cristo num terraço, para mais de 2.000 pessoas. E ele começou... Primeiro ele apresentou os atores que eram mesmo da companhia já, que iam fazer, obviamente, os personagens principais. E aí depois ele começou a selecionar quem tivesse ali disponível para fazer apóstolo, fazer povo, fazer... enfim... Aí vai e fala assim, temos aqui os 12 apóstolos. Quem vai fazer fulano? Eu, Beltrano. Aí eu, assim, acho que eu devia ter 14 anos. Você já estudava teatro ou não? Não. Foi uma aventura? Foi uma aventura. Eu não estava entendendo o que era aquilo. Eu não entendia. Assim, eu fui porque a menina chamou e eu estava achando legal. Tava fazendo amizade, era cidade nova e tal. E ele falou, quem quer fazer Tiago? Um dos apóstolos. Aí ele ficou assim, aí ele olhou pra mim, você? Então tá bom. E eu não falei nada. Aí quando eu olho pro lado, a vizinha tava assim, ó, pra mim. Apontando pra mim. A partir dali, eu falei, cara... Aí ela explicou, não, é que a gente vai fazer, é uma peça de teatro grande. Aí explicou direitinho. E aí eu peguei o papel do Tiago. Eu tinha 2 falas. Não me lembro só, mas eu lembro que eu ficava muito assim, ó. Exagerado, né? Jesus falando e eu... Porque é sempre aquele texto, né? Porque alguém vai me trair, todo mundo tem que reagir. E eu ali. Aí o famoso mosquitinho que picou e não saí mais. Aí fiquei com esse grupo, fiz outras produções deles. E depois de 5 anos, eu tava fazendo uma peça lá. Já não era mais com a companhia, eu já tinha passado a dar aula de teatro e tudo mais. Estou bem resumindo essa história aí, né? E eu tava em cartaz, não, tava fazendo uma apresentação lá no Cine Grêmio, que é o cinema da cidade, que o dono do cinema é um grande apoiador da arte e fez do cinema o teatro também, né? Um anfiteatro. E aí eu tava me apresentando, a minha tia-avó, que mora aqui em São Paulo, tia Antônia, te amo, ela tava lá, foi passar uns dias e falou assim, você não quer... e passar uma semana em São Paulo comigo, nós temos um amigo, o Caquinha, é um amigo da família, ele faz teatro, vai lá, conhece ele, e depois você volta.
Eu tô, dessa uma semana que eu vim, eu tô até hoje. Olha Aqui que eu não delícia. voltei mais. Olha Não isso. voltei mais. Graças a essa tia aí, Que te fez artista. que me fez Te mostrou, artista. te mostrou É porque o caminho. lá em Porto Ferreira eu não tinha a menor noção do que era. Eu tava fazendo, eu entendi o que era teatro, né? Fiquei 5 anos fazendo. Mas eu não via o teatro como uma profissão, porque essa informação não chega. Né? Você vê a novela, tudo, mas não é um negócio que você Acho liga. que vai alcançar. Não sei nem como te explicar, Nani, porque assim, parece que as coisas não se ligavam, assim. Pra mim, fazer teatro era uma coisa e quem trabalhava na novela era outra coisa. Eu não linkava que aquilo que eu estava fazendo era a profissão de ator. Né? Não era profissional, porque eu não ganhava dinheiro com aquilo e tal. Quando eu vim para São Paulo, essa minha tia, nessa uma semana, aí vem um assunto que eu vou querer muito falar com você, mas não precisa ser agora. Sobre as agências, né? Que você sabe muito bem. Você que é uma agenciadora seríssima, tem a quantidade de gente que quer ganhar dinheiro, né, com um sonho alheio. É complicado. Pois é, então eu sou uma dessas pessoas que foi vítima, que entrei em roubada. Graças a Deus não foi nada assim tão... Nossa, perdi milhões, porque eu nunca tive milhões pra perder, mas você frustra, né? O sonho da pessoa é triste isso, é bem ruim. E aí eu me lembro que eu tava numa tarde lá, a minha tia pega e fala assim, eu agendei com você pra você ir lá na... Não posso falar o bairro, porque já dá pra entender de quem que eu vou falar, porque eu sei até o nome da agência, morro de vontade de falar. Vai lá, não sei o que, agendei pra você ir lá fazer um teste. Eu falei, mas como assim, tia? Ela, não, apareceu agora aqui no programa de televisão e eu anotei o telefone, liguei, falei que você é meu sobrinho, que você é ator e que você quer fazer. Aí fui, aí entrei em uma casa, entrei lá, aquele monte de criança, que é a primeira coisa que você vê, mãe e criança, né? Ai. Aquele monte de mãe e criança, eu com a roupa do corpo, subi no andar de cima, aí a mulher me colocou, fica ali no canto. Aí fez eu ficar de costas, olhou de cima a baixo e ficou assim. Te analisando. Me analisando. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu tenho 10 testes pra você. Gente, não existe, Senhor do céu. Aí ela anotou, Nani, num cartão. Ela sei lá. Foi, menina. Como é que é? Você viu? Mas nem você me arrumou tanto teste um único dia. Não, gente, como que ela consegue? Ela faz processar, sei lá. Foi. Eu devia ter 17 anos. Eu tô fazendo umas matemáticas bem ruins aqui, tá? Eu tô indo pela lembrança. Não gosto de ficar contando tempo, não. Ela anotou tudo isso no cartão de visita da agência. Ela pegou a parte de trás e anotou bem pequenininha assim, ó, 10 linhas. E era assim, Banco Ralph, um supermercado de não sei o que, uns nomes. Aí vem a famosa, mas você tem que fazer... O book! Ai, meu Deus! Mas vem fazer o videobook comigo. Não, videobook não existia, era book mesmo, aquelas fotos. Existia, sabe por quê? Porque eu fiz o videobook com ela e era uma fita VHS. Nossa! Menina, aí cheguei em casa, tia, eu vou fazer teste de comercial. De novela, de novela. Só que aí eu preciso levar uma sunga. Deus. E eu não tinha, meu tio, coitado, comprou. E eu tenho que fazer um tal de book. Expliquei tudo pra ela. Mas quanto? Mas eu tenho que pagar? Eu acho que na época foi R$400, mais ou menos, que na época era um bom dinheiro. Eu acho que hoje seria uns R$2.000, sei lá. E meu tio me bancou todinho, ele comprou minha sunga. Não, você vai fazer sim, não vai deixar passar a oportunidade e tal. E fui lá. Só que aí, o restante do figurino, ainda minha tia comentou, ela foi mais esperta do que eu. Coitada, foi enganada, na verdade, né? Porque ela pegou e falou assim... Não, eu falei assim, mas será que eu tenho que levar roupa? Ela falou, não, eles têm arara, deve ter arara lá com roupa, de figurino pra você trocar. Eu pensei assim, nossa, minha tia tá mais... Realmente, né? Eles que têm que me... Não, era com a roupa do corpo... Com a roupa que eu fui, ela me filmou fazendo um monte de movimento. Agora pega o telefone. Vou passar com a câmera aqui e você sorri. Uma coisa breguíssima, além da revista. Aí lê a revista, olha pra câmera. Era isso, meu vídeo. Não, porque hoje você tá fazendo lindo, né? Imagina naquela época, você não tinha eu queria nada. tanto ter essa fita, não tenho mais. Ia ser muito bom. Mas enfim, tô contando essa história pra dizer que... minha tia me fez o ator que eu sou hoje
em relação a essa compreensão, né? De eu entender que aquilo era uma profissão, porque depois que eu saí de lá, eu peguei e fiz assim, nossa, agora eu entendi que é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser ator mesmo. E nisso eu fui conhecendo gente e eu ligava pro meu pai e falava assim, olha, eu vou ficar mais uma semana aqui. Vou ficar mais uma semana e nunca mais voltei. Aí você estudou, de Aí eu verdade. estudei, de Conheceu as verdade. pessoas mais sérias. Sim, conheci pessoas que me ajudaram muito, né, a chegar aqui. Comecei a entender o que era esse universo da quantidade de calhordas que tem para atrapalhar, né? Porque apesar de eu não ter perdido tanto dinheiro, mas frustra. Como eu disse, você fica... Quando eu entendi que eu não ia fazer nada com aquela agência, e que só me fez gastar dinheiro e não acontecia nada, eu falei, nossa. Aí entendi depois que era uma grande... A parte do trabalho deles, né? Do jeito que eles trabalham, que não é certo. E eu tô falando mas... aquela agência, porque assim, eu gostaria muito de dizer nome, mas não é ético. Porque eles estão atuantes aí, que descobri que ainda existe. Ainda existe, de repente muda nome, não sei o quê, mas enfim. Eu tenho um sonho, Nani, inclusive, de fazer uma espécie de workshop, palestra, alguma coisa que eu vou... Que o meu interesse é de ir para cidades do interior de São Paulo, do Brasil, nas menores cidades, e ir lá plantar essa sementinha nessas crianças que eu era, nesses adolescentes que eu era, do interior, com esse sonho de que acha que ir para São Paulo e ir para o Rio de Janeiro já é a realização. Não, não é. Tem que ter pé no chão, de ir lá e falar, olha, você vai passar por isso, por isso, por isso, Te por ajudo, isso. imagina, eu com a minha experiência, vamos... Eu acho super válido. Ajudar as pessoas, porque de repente Porque a gente tem que tem acabar algumas com essa estrelinhas, máfia. tem algumas estrelinhas lá que poderiam ser lapidadas, etc. Aquelas pedras brutas que a gente fala, vamos lapidá-las e deixar prontas para vir para esse assim, mercado. Mas com as pessoas consciente. certas, Exato. com no real mesmo, não Porque enganar. Eu, por exemplo, não sou do... Eu não concordo com a máxima de que eu passei por isso, eu tenho que passar também para conquistar as coisas. Não. Se eu passei por isso e sou o que sou hoje e posso ajudar, não quero que ninguém passe por isso. Não quero ver mãe sendo enganada, gastando dinheiro que não tem, porque geralmente são as mais pobres, né, que dão dinheiro. Eu comecei numa época também, até com minha irmã e tal, e era uma parte infantil. E era um outro segmento. E eu não gostava disso, porque tinham crianças que realmente tinham um perfil e tinham crianças que não. Uhum. E eu achava, assim, muito doloroso ir falar para uma criança que ainda não tem aquela cabeça prontinha e a mãe criar aquela frustração, aquela coisa em cima da criança, porque também ela talvez queria... E o pai e a mãe, eles acabam sendo o sonho deles. Isso, projetando na criança. Só que aí... Isso me deixava muito mal. E eu falava assim, eu não quero trabalhar com criança. Porque até hoje, as minhas amigas, todo mundo pergunta, conhece alguma agência infantil? Eu falo, que eu confie? Não, eu preciso conhecer. E eu preciso saber tudo, o funcionamento daquela agência para eu falar, não, vai nessa daqui que realmente eles vão te trazer trabalho, realmente eles trabalham como eu trabalho. Então, eu não conheço nenhuma como eu trabalho. Eu sempre fui num segmento diferente. O seu trabalho. Mas nem todo mundo não é. Mas nem todo mundo acha que é assim, que tem que ganhar muito dinheiro. E não é isso, porque o dinheiro ele é uma consequência do seu trabalho bem feito. Tanto que na minha agência sempre teve, antigamente, que eu tinha estúdio, tal, aquela coisa, eu fazia para a pessoa, ela preenchia um termo de uso de imagem e fazia isso. Ó, caso você pegue um trabalho, do primeiro trabalho, a gente tem que fazer umas fotos profissionais para eu te apresentar da maneira certa para o meu cliente. Mas, de início, você pode estar me mandando qualquer foto, a gente se vira aqui e tenta te mandar para cliente, porque se você realmente servir, você vai pegar trabalho. Aí pronto, a pessoa serviu. Eu tenho muitos agenciados que vão ouvir isso e vão falar, eu comecei assim, eu. Sim. Porque o que acontece? Se ele realmente serve, ele vai pegar trabalho. E se ele vai pegar trabalho, eu vou falar, viu? Eu não te disse? Exato. Eu me lembro que acho que a primeira vez que me falaram assim... Eu não me lembro a agência também, né, nem caberia dizer. Mas quando eu entendi que o que era uma agência séria, eu fiquei confuso. Porque a pessoa me falou assim... Eu falei assim, mas eu pago quanto? Ou nada. Nada. O que você pegar de trabalho tem a nossa comissão, porque a gente Exatamente. Precisa isso. Só, eu fiz assim, é assim? Que nem eu. Ela falou, sim. E a pessoa ainda ficou assim, sim, é assim. Mas uma empresa séria, que nem eu. Você só vai me dar dinheiro se você pegar. Aí nós ganhamos juntos. Uhum. Eu queria falar uma coisa para os pais, né? Eu trabalho bastante com criança, dou aula para criança, faço teatro para criança. Eu li um livro
assim, que mudou muito a minha visão, que se chama Teatro para Crianças. Teatro para Criança... eu sempre esqueço o subtítulo. Enfim, foi escrito pelo diretor da Companhia Trux. Ele fala... É a experiência dele de uma pessoa que faz teatro para criança. Isso é uma bíblia, porque ele fala de um jeito como que a gente deve entender a criança, que foi libertador para mim enquanto professor para criança. E até como, assim, se eu agora vejo uma criança e a criança quer conversar comigo, a maneira como eu me relaciono com ela hoje é muito diferente da que eu era antes de ler esse livro. Porque algumas frases que eu quero dizer, por exemplo, a gente tem que parar de entender a criança como um projeto de adulto. A criança, ela já é criança, ela é um ser existente criança. Ela não é um ser que está para aprender, ela já sabe. Ela sabe aquilo que ela sabe enquanto criança. A gente não tem que achar que ela tem que... mas ela não entende nada. Não, ela entende aquilo que é dela, né? E aí eu comecei a ler isso e vendo essas frases, eu falei... Nossa, ele tem razão, né? Enfim, não sei, eu já me perdi inteiro. Porque... Mas é bom, aqui é um papo assim, gente. Vai fluindo. O papo é sempre assim. Lembrei, porque eu quero deixar claro pro pai... Uma vez eu recebi eu estava divulgando a minha aula e uma moça me mandou uma mensagem assim: Oi, você dá aula para criança? O meu filho de 5 anos, o sonho dele é ser ator. Eu falei, não, mãe. Seu filho o sonho do seu filho não é nada, porque filho não tem sonho, criança não tem sonho, porque a criança vive o presente. Ela não projeta futuro. Nossa. Essa brincadeira de, meu sonho ser bombeiro, quando uma criança diz isso, ela não está dizendo de verdade. Porque ela está reproduzindo uma brincadeira que ela faz. Ela brinca de ser bombeiro ali no carrinho, tal. Porque ela não vai... Em nenhum momento a criança parou, olhou o cara apagando fogo, falou assim, nossa senhora, é isso que eu quero fazer da minha vida. Nossa, perfeito. Né? Então, assim, criança não tem sonho. Não vai com essa de que vai levar a criança pra agência e falar assim, é o sonho do meu filho é ser ator. Porque não tem a menor noção do que é isso. A criança brinca de fingir ser outra pessoa. Então, cuidado, senão você gasta dinheiro, você frustra a criança... Né? Você força a criança, o que eu já trabalhei com criança e adolescente que, com o passar do tempo, comecei a perceber que aquela pessoa, aquele adolescente, na verdade, não tá ali porque quer. Nossa, tá ali porque o pai quer. Só que não entende, né? Porque aí ele vai vivendo aquilo, porque a criança... Nossa, tô falando isso... Até perigoso, mas assim, a criança tá no palco que ela tá fazendo, pra ela tá brincando. Algumas não entendem que tá trabalhando. E você trabalhou com muitas crianças, você já fez diversos espetáculos, então você conviveu com isso, você sabe, você conversava, você ficava com elas. É claro que a gente não pode subestimar. Eu entendo as crianças que realmente estavam ali e falaram, eu gosto de estar fazendo isso, eu sei que gosta. Né? Não é uma mentira. Mas também as que você entende que ela tá ali meio que... tá legal, tô fazendo... Não sei se Mas é uma brincadeira. Mas é uma grande brincadeira. E aí quando começa a pesar, porque aí vem uma rotina, né? Você vive esse universo, você sabe que a gente trabalha 24 horas por dia, até quando às vezes minha mãe me liga e fala assim, você tá ocupado? Não, você tá trabalhando? Eu falo, tô. Você tá fazendo o quê? Procurando trabalho. Porque se eu não tô fazendo efetivamente alguma coisa, eu estou procurando trabalho, e é trabalhar. Né? O nosso trabalho é procurar trabalho também. Enfim, com essas palavras que eu vou entrevistar com vocês... Bobagem. Olha lá. Mas conta dos espetáculos que você já participou, que foram vários, maravilhosos. Contem todos, nossa, os musicais. Todos, nossa. Não, alguns mais... Bom, vamos falar dos musicais, são os atuais, né? Os atuais. Porque, na verdade, isso que é muito doido, né? Que a gente vai vivendo a nossa profissão e a gente vai entendendo... No decorrer dela, mudando de opinião. Eu gosto muito de dizer, eu sou uma pessoa que muda de opinião. Porque eu acho que se eu tenho uma opinião e você me fala algo que eu entendo que realmente é o que você está falando, eu mudo completamente. Eu falo, não, é verdade, é isso mesmo. Eu estou falando isso porque ao longo da minha profissão eu aprendi muita coisa e bobagens que eu pensava antes eu deixei de pensar. Um exemplo banal, né? A famosa coisa que a pessoa faz teatrão, ela acha que teatro comercial, que teatro musical não presta. Ai, jamais vou fazer esse tipo... Eu tinha esses pensamentos bobos até eu começar a fazer. E eu falei, caramba, não.
pensamento bobo, cara. Teatro é teatro, arte é arte, arte cênica é arte cênica, e ser ator é ser ator, né? Eu não sou ator de teatro musical, eu sou ator. Mas aí eu faço musical, eu faço teatro cabeção, chama de cabeção não, teatro de prosa, comercial, enfim. Aí o teatro musical, ele surgiu na minha vida em 2016, quando eu fiz um musical sobre os Mamonas Assassinas, que não foi a primeira tentativa. Quando eu comecei a fazer, a entender essa coisa de mandar um material para audição, foi logo no primeiro Rei Leão que teve, mas assim, eu saí me esguelando lá, parecendo um suricato cantando. Não tinha noção nenhuma de técnica, nada. E aí depois eu fui aprender. Mas o Mamonas foi o primeiro que eu olhei e falei assim, caramba, esse musical é minha cara. Porque não é possível que eles vão exigir que dance tão bem e cantar tão bem. Porque Mamonas, assim, os caras eram incríveis, mas era uma grande brincadeira, né? Então eu falei, pô, acho que vai ter eu tenho uma chance aí enquanto ator. E fiz a audição, mandei meu material, mandei currículo, fiz a audição. Aí fui pra fazer o Dinho. No meio do percurso me colocaram pro Júlio. E deu certo. Lá, a partir desse musical, eu não parei mais. E o filme também? E agora eu fiz o filme esse ano. Esse início de ano eu fiz, que vai estrear em 2024, né? Mamonas Assassinas, O Impossível Não Existe. E é filme e série, né? A série pela Record e o filme, enfim, nos cinemas, né? Cinemark, uma penca de cinema aí. Que ótimo. E que mais? Teve outros espetáculos também? Fiz... o ano passado eu fiz o Silvio Santos Vem Aí. Ah, por isso que ele imita. Perfeito. Fico brincando, né? Silvio Santos Vem Aí, mas não fazia o Silvio. Aliás, eu entrei por causa do Silvio. Porque eu fui a Fernanda Chama, que dirigiu, ela me convidou, tava fazendo a Viúva Alegre, uma ópera no Teatro Municipal. Eu tava fazendo, ela foi coreógrafa dessa ópera, direção do Fala Bela. E aí, um dia, a gente ensaiando lá no Teatro Municipal, ela falou assim, o ano que vem eu vou dirigir o musical do Silvio. Quero que você vai fazer o teste. Eu falei, opa, vamos. Só que não era só ela, né? Tinha a Marília Toledo, tem a Marília Toledo, que além de dirigir, produziu e tudo mais, que não me conhecia. Porque na minha cabeça eu falei assim, pô, a Fernanda já me convidou, vai dar certo, já tô dentro. Chegar lá e fazer. Aí fiz todo o processo da audição. E aí eu comecei a ver que aí volta, aí já anunciaram gente que passou e eu volto pra fazer outro personagem. Eu acho que eu fiz teste pra quase todos os personagens. Chegou um determinado momento que eu falei, não é possível, eu não vou passar? Como assim? Já tá quase falando, Fernanda. Eu tava entrando em desespero, né, que pô, preciso trabalhar, né? Aí teve uma hora que o Silvio Santos sempre foi o Velson de Souza, maravilhoso, que vai me dirigir no meu espetáculo que eu tô produzindo. Já era o Silvio Santos e ele participava da audição para ajudar a gente, né? Porque, obviamente, o musical sobre ele tinha que estar ali para os outros personagens contracenar. Aí eu pensei assim, cara, eu sei imitar o Silvio Santos. Eu vou imitar o Silvio Santos. Dane-se, posso falar Dane-se? Dane-se, pode, né? Dane-se, vou imitar o Silvio Santos. Eu sei que já tem um verso lá, mas vou imitar o Silvio Santos. Preciso passar nesse teste. Eu não posso ficar desempregado. Aí eu tava pra Gugu. Já era o último personagem, assim, que tava sobrando. Já tinha feito... Tinha feito a Velha Surda, mas eu fiz, assim, de um jeito tão... porque eu já sabia que era outra pessoa que ia fazer a Velha Surda. Aí fiz pra Sidney Magal, fiz Pedro de Lara, fui fazendo. Aí chegou o Gugu. Aí eu falei, caramba, e eu tava inseguro, porque eu não tava conseguindo fazer um Gugu que eu me convencesse, né? Aí era eu mais 4 atores, eu fui o último, não, fui o primeiro, não me lembro, fiz o Gugu, sentei ali, fiquei ouvindo os outros amigos fazendo, e eu já tava me condenando, já tava pensando assim, nossa, perdi, não vai rolar. Ai, que horror, olha lá. Não vai rolar, velho, não vai rolar. Só coisa de ator, você viu? Cara, não Chega, tem como. Gente, não tem como a gente... Eu sou pisciano, pior do que isso. Além de ser ator, eu sou pisciano. Eu escolhi escolhi ser pisciano não é uma opção, mas escolhi uma profissão que me deixa mais sensível ainda, né? E inseguro. E aí, meu amigo Vinícius, que fez o Gugu, fazendo bem pra caramba, eu falei, já era. Não vou pegar esse musical. Aí na hora que elas falaram assim, obrigado, me veio uma energia, eu falei, mas vem pra cá, comecei a imitar do nada, e elas assim, o
que esse louco tá fazendo? Fui fazendo. Aí comecei a contar piada de Silvio Santos, comecei a brincar com o rapaz que ia fazer o Silvio Santos. É onde você relaxou e mostrou mais você. E comecei a falar a verdade. Falei assim, vocês não vão me passar que eu tô aqui fazendo todos os personagens, não sei o quê. E elas começaram a rir. Pois acabou que me ligaram e falaram assim, grava um vídeo fazendo a velha surda. Que ficou perfeito. Aí fiz a velha surda no vídeo, mandei, aí eu passei pra velha surda, porque a atriz não ficou. Ia ser uma outra atriz que ia fazer a velha surda, aí eu dei sorte que ela falou, não vou ficar. Eu falei, ai, que bom. Não, mas é porque era pra você. Porque ficou, não, perfeito. O universo. Nossa, Aí a velhinha surda, eu tenho saudade assim, de fazer. É demais, é idêntico, gente. É incrível. Eu amava esse personagem. Cara, Silvio Santos foi um musical? Foi, não é, porque eles ainda estão aí fazendo. Eu, já por causa do filme, acabei que não fiz mais. Só que foi um musical tão certeiro, assim, porque eles escalaram um elenco maravilhoso. Isso que é muito legal, porque antigamente, eu falo antigamente porque eu acho que já tá mudando. O musical, ele tinha muita coisa do glamour, muito ego, muita coisa inflada. E o Silvio Santos, cara, trouxe um elenco de atores, de que todo mundo se ajuda, que todo mundo se destaca. Você assistiu? Eu assisti, e nossa, você não sabe, foi tão nostálgico de chegar e ter aquele negocinho. Genial, Santos, né? Vem aí. Os pomponzinhos. Mas eu senti tão bem. Eu tava com a minha filha, meu marido, ela, que isso? Ela olhou pra minha cara, que é aquilo? Eu tô amando. Eu tava me sentindo tão bem assistindo aquilo. Que bom. Que foi muito nostálgico. E eu saí muito feliz, eu dei muita risada. Ai, foi ótimo. Eu amei o espetáculo. E assim... A coisa mais impressionante, né? Não da gente, porque a gente estava montando espetáculo, a gente sabia que ia ser um bom espetáculo, porque estava no processo. Mas a gente sabia que o lado de fora, o público, enfim, as outras pessoas não estavam apostando. Você pensou, nossa. Porque as pessoas... Um musical do Silvio Santos. É verdade. Tentar imitar, porque ele é o... Não, e musical, geralmente, musical biográfico, você homenageia uma pessoa que canta. Eles Reginas, né? Você faz... Pensando por esse lado. Entende? Aí ficou essa coisa... Nossa, musical do Silvio Santos. Como é que vai contar a história do Silvio Santos cantando? E era compreensível esse pensamento. E aí, todos os feedbacks que a gente teve... Amigos meus, quando eles terminaram, eles falaram, cara... É incrível, porque você tá no programa, é como se você estivesse no programa, assistindo com tudo de direito, rever os personagens que ele tinha, e aquela nostalgia da nossa época, né? E é muito legal, porque a nossa homenagem ao Silvio é mais uma homenagem a um empresário, a uma pessoa que persistiu, que tem muitas ideias, né? Que, mais do que ele na parte pessoal... É mais mostrando mesmo esse cara que era um cara que visionário, assim. Um gênio. Um gênio, que olhava e falava, tem uma ideia aqui, vou fazer. Não, maravilhoso. E era muito divertido. Muito e divertido. Aí o Silvio, eu com o Silvio conquistei um prêmio, que é o prêmio Didi, como ator coadjuvante. Outro premiado, meu amor. Tá pensando o quê? Não me contratou ainda por quê? Netflix. Exatamente, tá perdendo. Digital, fala aqui com a minha gente. Eu já divulgo ele pra tudo, viu, gente? Já tem um filme com a cara dele. Ai, miséria. Aqui, não fala assim, que o Pisciano já vou sair daqui. Calma, eu não posso dar spoiler, gente. Calma, depois vocês vão ver. Que mais? Aí com a Fernanda e com a Marília fiz o Ney. Aí outro lugar, né? O musical sobre o Ney Matogrosso. Um outro lugar totalmente diferente do Silvio, que elas também trouxeram quase que um teatro mais, assim, raiz, um teatro de chão, assim. Apesar de ser musical, mas a gente fez... A proposta foi uma meia arena, né? A gente fazia mesmo uns personagens com o pé no chão, uma coisa bem mais teatrão, assim, sem muita plástica. O trabalho de ator, de cantor, de bailarino... tinha mais destaque nesse espetáculo. E é um espetáculo lindo aí que eles ainda estão fazendo, né? Eu não pude fazer mais por causa do filme, né? Do filme dos Mamonas. Agora eu tô aqui pedindo emprego. Mentira, gente. Ele tá com um monte de projetos aí, tá fazendo diversas publicidades. É porque ator tem projeto, a gente não pode sempre deixar projetos. Não, ele fez várias publicidades e tem outras aí que vão entrar, depois vocês vão ver na TV. Amém. Mas não pode ficar falando muito, né? Agora eu tô produzindo, o Velson vai me dirigir num espetáculo que eu escrevi, que minha ideia é ser eu tô chamando de espetáculo de bolso, que é mesmo colocar no bolso e viajar, fazer
Tanto que eu nem estou interessado ainda em ficar em cartaz, né? Eu vou fazer uma pré-estreia em novembro, ainda sem teatro. Surgiu uma proposta até de apresentar no navio, que vem para cá, navio da Costa Cruzeiros. E aí é um espetáculo chamado Toda Tarde é Show. É um programa de televisão onde eu faço todos os personagens. É um espetáculo para eu fazer sozinho. Só que todos os personagens. É um programa de televisão vespertino, desses da tarde. E eu faço produtor, assim, um assistente de produção que tá ali recebendo a plateia. Só que por causa de enfim, não vou ficar dando spoiler. Por algum motivo, a apresentadora não consegue chegar e nem os convidados. E o programa é ao vivo e tem que entrar no ar. Porque é o aniversário do programa. Então, o diretor pega e fala, você vai fazer. Você vai apresentar o programa. Então, esse personagem tem que se desdobrar ali para apresentar o programa como se fosse a Lorena, que é a apresentadora, e imitar os convidados que estariam ali naquela tarde. Ai, que maravilha. Vai ser uma bagunça gostosa. Nossa, mas é legal. Vai ser uma pataquada. Até eu já tô com vontade de ver. E de rir. Que bom. Que bom. De Vou rir, chamar. É pra isso, né? É pra isso. Suave, sem apelação, sem palavrão. Exatamente. Mas, assim, eu quero muito brincar com a parte clownesca, assim. Sabe? Mais voltada para um humor ingênuo. É um personagem ingênuo. Sem ter interesse de ter piada de duplo sentido. Ótimo. Nada disso. Ótimo. E você se hidratou com a nossa Me água? hidratei com a nossa bela água. Água. A água. O que é bom no podcast é isso. Como a gente só traz artistas, atores, eles já fazem a própria campanha. Eu já Cada fiz uma tão já mal faz, porque ó. eu joguei o produto lá no escuro, né? A luz aqui, ó. Olha lá. Se você quer se hidratar e está pensando em tomar a água mais pura que você já tomou na sua vida, Adoro. a água. Agora é com a voz do Silvio Santos. Mas se você está pensando em beber uma água um pouco mais cristalina, uma água mais... A minha esposa Iris, ela já tomou muito dessa água, por isso que ela está jovem. As minhas filhas, a filha de número 35 também já bebeu bastante dessa água. Mas é água... É água, oi! Ai, água, pra você. Gente, depois dessa, eu dei tanta risada, eu precisava tanto dessa risada. Nossa, ai, que alívio. Melhorar aqui, Melhorou né? as Melhorar dores as que eu dores. tava agora, gente. Mas a água é boa mesmo, Não, né? mas a água é boa. Até que você ainda foi sensacional. Eu até chorei, até vai borrar a maquiagem aqui, gente. Maravilhoso. E agora a gente já tá no final, eu já aproveito. Mas já. Eu adoro. Eu já aproveito e já pergunto: onde achar Adriano Tunes? Gente, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Porque, gente, o meu verificado não é comprado. Enfim. Olha, isso é bom. Ó, que chique, né? Porque eu coloquei porque assim, Adriano, mães, não coloque filhos com a letra A no início. Porque, olha, é um problema. Na escola você é o número 1, é o primeiro a ser chamado para prova oral. Olha, é uma perturbação. E agora eu era marcado o tempo todo em sorteio no Instagram, porque a pessoa mete um A lá, @A, aí aparecia meu nome, ela me marca. Então, cansado dessas marcações, eu coloquei o eu na frente, que também é uma grande burrice, porque o E também não tá tão longe do A, né? Devia ter colocado X, alguma coisa assim. Mas é eu, Adriano Tunes, no Instagram e nas outras redes sociais também, que são muitas. Eu gosto mais do Instagram. Lá, e encontram também na Nani Casting. A gente, Nani Azevedo, por favor. Os produtores assistem também, né? Claro, todo mundo do Mas audiovisual, óbvio, eles que têm que assistir. óbvio. Eu já envio o vídeo para eles eles verem a sua atuação. Elenco digital, Porque poxa assim a gente vida. já faz. Eu produzo um vídeo por dia. Por dia não, Por quê? mentira, mas- Porque eu sempre fico pedindo, atualize seu cadastro Sim, no elenco mas é digital, porque eu importante sou mesmo. assinante e eu preciso disso e me ajuda muito lá. Se todos tivessem um cadastro na elenco digital e deixasse tudo organizado, com a mini bio, com as fotos atuais, com vídeo de apresentação ou com vídeos de atuação, facilitaria nosso É trabalho. ótimo e realmente dá resultado, né? A Elenco Digital é uma plataforma bem bacana. Bem Exatamente, por isso que eu sou assinante
e assinam também. E eu também. Pronto. Perfeito. Gente, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Eu, pelo menos, amei. Dei Adorei muita também. risada. Tô, ó, até relaxada aqui, batendo um super papo com a Mas você Adriana deixou eu Torres. falar, hein? Eu deixei. Porque olha... Ai, que bom. Mas é isso, eu tenho que falar mesmo, porque eu só queria dar risada. Não queria falar muito, não. Eu só queria dar risada mesmo. E é isso, gente. É isso. Clique aqui, dê o seu like, façam com que todos assistam. E assim vai chegar para mais pessoas. E é isso. Até o próximo vídeo.